Se você quiser acompanhar comigo a leitura que eu farei, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 10. Eu vou ler a partir do versículo 25. Marcos 10, 35, melhor dizendo, né? Marcos, capítulo 10, versículo 35 a seguir. A palavra de Deus diz: E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhes disse: Que queres que vos faça? E eles lhe disseram: Conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Versículo 38, mas Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo com o qual eu sou batizado? E eles responderam: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. A primeira coisa que nós podemos aprender neste texto, que vai contra muito do que acredita-se nos dias atuais, porque há a crença de que tudo que você pedir a Deus ou a Cristo, você pode alcançar. Principalmente aqueles que são adeptos da teologia da prosperidade, eles afirmam categoricamente de que se você pedir com fé, de que se você fizer o seu sacrifício, como que se o sacrifício de Cristo na cruz não bastasse, se você fizer o seu sacrifício, se você pedir com fé, se você exercer a sua fé, se você pedir, Jesus, ele vai te atender e ele é obrigado a atender o que você quer. E a palavra de Deus não nos ensina dessa forma, muito pelo contrário. E este texto é um dos exemplos bíblicos de que nem tudo que nós pedirmos ao Senhor nos será concedido. Notemos que Tiago e João, eles tinham em seus corações serem superiores aos demais discípulos, posteriormente apóstolos da igreja primitiva. Note então que Tiago e João, eles queriam tomar um lugar de destaque, incluindo na glória. Por isso que eles pedem para que eles venham se assentar uma à direita e uma à esquerda, e aí Jesus se assentado no meio. Agora, imagine a briga que eles já não tiveram antes, de pedir isso para Jesus. Vamos pedir isso para Jesus? O quê? Então, vamos pedir que um se assente à sua direita. Não, eu vou pedir, mas se ele permitir, eu vou ficar à direita, hein? Não, eu que vou ficar à direita, porque eu sou mais velho, porque isso, porque aquilo.
Imagina a discussão que já não deu entre os dois, né? Irmão briga pouco, não é verdade? Irmão briga pouco, imagina o rolo que já deu antes de pedirem a Jesus. Mas quando eles pediram a Jesus, Jesus dá uma grande lição a eles e Jesus quer nos dar uma grande lição nesta noite para a honra e glória do nome santo do Senhor. E aí eles, né, que nem pede para o pai, né? O pai, me dá um negócio, você não fala o que é, né? Aí chega o paizinho, me dá uma, né? Fala logo o que você quer. E aí eles chegaram dessa forma: Senhor, nos faça o que nós queremos que o Senhor faça. É aquele pedido de filho para pai, né? Com carinho, com amor. E aí Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça? E no versículo 37 eles dizem: conceda-nos que na tua glória nós venhamos nos assentar um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu no versículo 38 o seguinte: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. De fato, eles não mensuravam o tamanho do pedido que eles estavam fazendo ao Senhor Jesus. Nós vamos entender um pouquinho após ali, mas segura aí. Porque Jesus diz o seguinte: vocês podem beber o cálice que eu bebo, e vocês podem ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. Versículo 39, eles responderam: podemos, Jesus. E em verdade, então Jesus responde: em verdade, vocês podem beber o cálice que eu beber, e vocês podem ser batizados com o batismo do qual eu sou batizado. E aí, Jesus então faz menção ao cálice servido, né, na última ceia. Jesus faz menção do batismo, e aí há divergência se é batismo nas águas ou se é batismo no Espírito Santo. Eu acredito que é batismo no Espírito Santo, porque os discípulos já estavam aqui neste momento batizados nas águas e Jesus já havia recebido a plenitude do Espírito Santo no próprio batismo nas águas, do qual ele foi batizado no Jordão por João Batista. Então, tem por mim que ele está falando do batismo no Espírito Santo. Mas não é de Santa Ceia e nem de batismo que nós queremos tratar nesta noite. Então, vamos prosseguir. Versículo 40. O assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence a mim concedê-los, mas isto é para aqueles a quem está reservado. Por que Jesus não podia atender a este pedido destes discípulos? Porque lembremos que Jesus ele se esvaziou da sua glória, foi concebido pelo Espírito Santo, veio para esta terra, deu a sua vida na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e aí ficou com os discípulos por mais uns 40 dias mais ou menos, e depois foi assunto aos céus, e a palavra de Deus diz que ele está sentado à destra de Deus. Portanto, se Jesus está sentado à destra de Deus, quem está do lado esquerdo de Jesus é o Deus Pai. E um dos dois queria ocupar o lugar de Jesus na cadeira celestial da glória. E isso não é permitido. Por isso que Jesus já fala que estas coisas já estão reservadas. Quem se assenta à direita do Pai, isso já está reservado, é o próprio Cristo. Então Jesus está ensinando isso a todos eles, né? E nós precisamos também entender isto para que, porventura, isto não venha aos nossos corações, né?
Mas o versículo 41 diz que os 10, quando eles ouviram isto, eles se indignaram contra Tiago e João. Imagine que Pedro e os demais começaram até a ficar bravos com eles. Vocês estão ficando malucos, rapaz. Você acha que isso é coisa para pedir para Jesus? Sentar um à direita, sentar um à esquerda. Vocês estão ficando doido. E aí teve então, ali uma indignação dos 10 contra estes dois, Tiago e João. Aí Jesus vê esta divergência, Jesus vê este problema, e aí ele chama os 12, e no versículo 42 ele diz o seguinte: verifiquem comigo o seguinte. Sabe, os gentios, eles têm os seus príncipes, eles têm os seus governadores, os seus presidentes. Poderíamos contextualizar para os dias atuais. As nações têm seus presidentes, as nações têm seus governadores, algumas nações têm lá seus ditadores, como é o caso da China, como é o caso da Coreia do Norte, Então, os gentios têm aqueles que os governam. E, continuando no versículo 42, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, ou seja, eles são dominados. Esta é a grande verdade. E aí Jesus diz o seguinte no versículo 43: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. Ou seja, quem de vós quiser ser grande, que seja servo de todos. Versículo 44, ele enfatiza isso. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí é que está o X da questão, e aí é que está a grande verdade. Eu já falei nesta noite e vou repetir: Jesus, ele se esvaziou da sua glória, porque Jesus, ele não foi criado, Jesus, ele não nasceu, ele foi concebido pelo Espírito Santo e ele encarnou num corpo igual ao nosso. Mas João fala no seu evangelho que Jesus estava desde o princípio, desde a fundação do universo. E aí, quando você pega Gênesis, você vê a Bíblia falando: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus estava falando com alguém, e ele não estava falando com os anjos, porque o ser humano, ele não foi feito à imagem e semelhança dos anjos, e os anjos não são feitos à imagem e semelhança de Deus. Quem é feito à imagem e semelhança de Deus somos nós, seres humanos. Portanto, ele estava falando com Jesus Cristo naquele momento, e ele estava falando com o Espírito Santo de Deus. O próprio livro de Gênesis diz que no princípio o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Então, quando houve a construção do universo, lá estavam Pai, Filho e Espírito Santo. O evangelista João, lá no capítulo 1, ainda fala do Verbo. O Verbo se fez carne, Então, Jesus, ele não foi criado por Deus. O nosso Deus é uma unidade composta de Pai, Filho e Espírito Santo. E quando eu vou explicar da Trindade na igreja, eu sempre pego uma caneta na mão e mostro. Aqui não tem uma, eu mostro para os irmãos uma caneta. Imagina na minha mão aqui uma caneta, você que está nos assistindo. O que forma uma caneta? O corpo da caneta, a tampa da caneta e a carga que vai dentro da caneta, do qual tem a sua ponta. Isso forma uma caneta. O que forma o nosso Deus?
O nosso Deus é uma unidade composta por Pai, Filho e Espírito Santo, do qual não há hierarquia entre eles. Eles são iguais em poder, eles são iguais em atributos, eles são iguais, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E Ele então se esvazia da sua glória. Imagine, irmão, imagine, irmã, que Jesus, o Criador do universo, o Criador do ser humano, o Criador dos animais, o Criador do Jardim do Éden, o Criador de todo o universo, inexplorado pelo ser humano. O ser humano explorou algumas coisas do universo. O homem pode até ter chegado à Lua. Os telescópios, eles podem até observar alguns planetas. A ciência pode até conhecer alguns sistemas solares, mas não conhecem todos aqueles que foram criados por Deus. Ninguém consegue mensurar a plenitude da criação do nosso Senhor. Mas este Deus Criador, este Verbo, ele se fez carne, se esvaziou da sua glória. E a palavra de Deus está falando que ele veio para servir e dar a vida por muitos na cruz do Calvário. E foi isso que ele fez por mim e por você. Agora, chegamos no século 21. E muitos, hoje, eles não querem ser servos. Muitos, nos dias atuais, eles só querem ser servidos. Eu estou no ministério já faz, contando com a experiência, que teve o período probatório, 9 anos aproximadamente, de ministério, juntando presbítero e o ministério pastoral. Durante este período, eu já me deparei com diversas pessoas que se julgam superiores às outras por algum aspecto da sua própria vida. E Jesus está falando o seguinte, nesta palavra, que você, meu irmão e minha irmã, que eu não se julgue superior aos outros, muito pelo contrário, se quiser ser grande, que seja servo de todos. Aí o pessoal só quer ser servido. E o pessoal quer bater no peito e falar, eu mando, eu faço. O pessoal quer bater no peito e dizer, eu sou superior porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu sou superior porque eu fiz uma faculdade de teologia, eu sou bacharel em teologia, eu sou mestre, eu sou doutor em divindade, irmão, irmã. Isso não roga nada, o que roga é o cumprimento da palavra. O que manda é a Bíblia Sagrada. Eu gosto de teologia também. Também fiz o bacharelado em teologia. Deus me deu essa bênção. Foi conquistado com muito suor. Mas de forma alguma eu me sinto superior aos pastores, aos ministros, aos pregadores que estão na labuta, que estão na peleja pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. De forma alguma. Aí alguns nos dias atuais, ao invés de servir, eles só querem ser servidos, querem receber tudo numa bandeja, querem, ao invés de agregar, ao invés de somar, ao invés de abraçar, ao invés de eu faço parte deste corpo, eu sou o ligamento, eu sou a juntura, vamos dar as mãos, vamos embora. Não, irmão, não, irmã. Muito pelo contrário. Cruzam os braços e ficam esperando as coisas, de mão beijada. E com Deus não é desse jeito, não. Com Deus o negócio é no estreito.
Com Deus o negócio é com base na humilhação. Com Deus o negócio é com base, sabe? Quer ser grande? Vai servir. Vai ser servo de todos. Então nós queremos trazer ao seu coração nesta noite, irmão e irmã que nos assiste, que você tome muito cuidado com isso. Porque muitos se sentem superiores. Eu, por exemplo, utilizei aqui de que há um grupo que se sente superior porque fez uma faculdade de teologia, porque fez um mestrado, um doutorado. Tem alguns que fizeram até PhD, e aí eles, né? Olha, sou doutor em divindade. E aí se sentem superiores e querem ser superiores. E é disso que Jesus está falando. Ninguém, sabe, é igualdade ali. Tem que ser, todo mundo tem que ser servo um do outro. Essa é a verdade. Não porque eu jejuo, eu oro, e eu vou no monte, se sente superior aos demais. Não porque eu oro de madrugada e de madrugada se sente superior aos demais. Não porque eu recebo uma revelação, se sente superior muitas das vezes aos demais. Não estou aqui generalizando, falando que todos que fazem teologia se sentem superiores aos outros, ou todos que oram mais, buscam mais a Deus, seja em jejum, em oração, seja no monte, seja dentro do quarto, seja de dia, seja de madrugada, se sentem superiores aos outros. Não estou generalizando, mas que existe, e você que está me assistindo sabe disso. E Jesus chamou a atenção dos discípulos, futuros apóstolos, por conta disso. Não, eu sei fazer melhor. Eu sei fazer melhor. Então vai lá e faz. Mas ir lá e fazer ninguém quer. Não, eu sei fazer melhor, porque se fizer palpite, irmão, todo mundo quer dar. Mas fazer o papel do corpo de Cristo, né, ligado, funcionando, cada um, né, com as suas atribuições, é um organismo. Não, aí não. Mas dar palpite, apontar o dedo, relevar os defeitos, sobrepondo as qualidades, isso fazem de monte, isso fazem bastante. E não foi para isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos chamou, para sermos filhos e para sermos servos. É para isso que Ele nos chamou. Ele não nos chamou para nós, né? Não, Ele nos chamou para sermos filhos e sermos servos. Então toma cuidado. Porque estes, geralmente, são os que dominam as pessoas. Pode reparar, Jesus fala do domínio. Alguns querem um domínio, querem dominar, querem arrebanhar, sabe? Mas não estão preocupados em servir e cuidar da ovelha. Não, ele está preocupado quando que ele vai tosar a ovelha para poder utilizar-se da lã da ovelha. A ovelha, não estou preocupado com a ovelha, quero saber da lã. Muitos estão desta forma nos dias atuais. E não foi para isso que o nosso Senhor deu a vida por nós na cruz. Ele nos deixou o maior exemplo. Ele se fez servo por nós. Ele serviu todos.
Se não bastasse, ainda lavou os pés dos discípulos. Quer maior exemplo do que esse? Lavou os pés dos discípulos. Hoje ninguém quer lavar o pé de ninguém. O pé hoje é usado para pregar o pé, para chutar. Não é para deixar, não. Hoje é diferente. E nós precisamos tomar cuidado, porque senão a gente está fora da palavra. E se estiver fora da palavra, Deus não está com a gente. Então, meu irmão e minha irmã, fique com esta palavra frisando o seguinte: se você quer ser grande, se você quer ser o maior, seja servo de todos. É a única forma de você ser maior do que todos, é servir, é você servir a todos. É o único jeito, é a única forma. Não adianta você ser alçado a cargos hierárquicos, falando de maneira denominacional. Não adianta ser bispo de uma região eclesiástica, ou pastor regional, ou pastor geral. Isso não. O que está, amados, em vigor é se eu sou servo, é o que está no meu coração, é a humildade que eu tenho na sua vida. Então aprenda, porque enquanto nós não nos humilharmos debaixo das potentes mãos do Senhor, Ele vai moer o vaso. E a mão de Deus é dolorida, e vai quebrar, e vai esmiuçar, porque os humildes serão exaltados e os soberbos serão humilhados. E se Jesus ele quer fazer um filho, este filho é soberbo, este filho, ele vai trabalhar e aí vai doer. E se nós nos precavermos neste aspecto, se nós já entendermos de maneira prévia que a vontade de Deus para a nossa vida é de que sejamos servos, este tratar e este trabalhar para nós não será necessário. Mas fique com esta palavra. Nós queremos retomar as atividades da nossa igreja. Não sei se ainda será possível nesta semana que vai entrar. Se for possível, nós vamos abrir. Se não for, a gente vai continuar online. Vai abrir quando puder, quando for autorizado, mantendo ali o rigor necessário, álcool em gel à disposição. Se for necessário, utilização de máscara, utilizando máscara, mas nós queremos retomar as atividades da nossa igreja. Mas enquanto isso, que Deus continue te abençoando aí na sua casa, que as potentes mãos do Senhor esteja estendida para abençoar e para guardar a sua família. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos ensinou que para que nós sejamos grandes no reino, nós temos que ser servo de todos. Que entendamos, ó Pai, que a humildade ela deve estar em nossos corações, que a humildade ela deve estar nas nossas vidas, e de que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E agora eu oro pelos irmãos que nos assistem, por cada um, por cada uma, pelos irmãos e pelas irmãs, pelas casas, pelos lares, pelas famílias, ó Pai. Meu Deus, sustenta com a tua forte destra, visita o enfermo, a enferma. Meu Deus, visita aquele que porventura está passando por algum tipo de necessidade, seja ela no aspecto físico, no aspecto espiritual, que o Senhor venha prover em nome de Jesus. Amém e amém.